tá lá no Google Class. Aí vocês vão colocar o nome de vocês, obviamente, para poder identificar, né? Vocês vão escolher a turma que vocês são, primeiro A, primeiro B, primeiro C. Aí aqui, pessoal, ó, vocês têm algumas substâncias que vocês vão marcar se é simples ou composta. Então, ó, H3PO4 é simples ou composta. Vem aqui e clica em cima da resposta que você acha que é certa. Essa daqui vocês vão ter que responder mesmo, ó. Amônia é uma substância, nananã. Sua fórmula química é NH3. Indique os elementos químicos que a compõem e o número de cada um deles. Então, vocês vão olhar para isso aqui, ó, NH3, e falar que elemento químico que tem aqui e quantos tem de cada um, tá? Hoje eu vou revisar também um pouquinho. Aí, essa aqui é uma questão de teste, ó. Tem uma tabela que vocês vão analisar e assinalar a resposta correta. Essa aqui também é só assinalar a resposta correta. Tem a figura aqui, ó, e assinala a resposta. E essa também, que é sobre os elementos químicos, é só assinalar a resposta. Qualquer coisa, essa aqui pode dar uma olhadinha na tabela periódica para ajudar vocês, tá? Então, isso aqui é a atividade de setembro que vocês têm que me entregar até o fim dessa semana, beleza? Agora, gente, eu vou para o PowerPoint da aula propriamente dita, tá? A atividade, essa atividade do Google Formulário, se vocês, por um acaso, tiverem alguma dúvida, vocês sabem que é só mandar mensagem para mim, tá? De repente, está respondendo, abriu o formulário, já está com alguma dúvida, quer tirar? Manda mensagem para mim que eu já ajudo, beleza? Vamos combinar assim, tá? Agora, então, vamos lá para a aula de hoje. A gente vai continuar nesse assunto aí, né? Só que a gente vai falar hoje sobre cálculo de massa molecular, tá bom? A habilidade, então, é justamente essa, calcular as massas das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos. E também o objetivo é que vocês interpretem, né, as fórmulas químicas. Então, a gente vai começar retomando tudo que a gente já falou. Então, primeira coisa, né? O que a gente falou sobre átomo? O que é átomo? A menor parte de uma... Enfim, é um bagulho bem pequenininho, que é a menor parte, que é igual a uma bola de bilhar. Que é comparado. Isso mesmo, Léo. Então, é a menor parte que constitui a matéria, né? E a gente pode comparar o modelo atômico que a gente está utilizando aqui hoje, ele pode ser comparado a uma bola de bilhar, que é o modelo do Dalton. Ele é maciço, indivisível e indestrutível, certo? E aí, depois disso, a gente falou sobre elementos químicos, moléculas e partículas. Então, assim, pessoal, quando a gente tem um conjunto de átomos que têm as mesmas características, a gente fala que nós temos, então, um elemento químico, né? Então, os elementos químicos que constituem a água, eles são diferentes dos elementos químicos que constituem o grafite que está aqui na lapiseira, né? Então, um é diferente do outro. Só que quando esses elementos químicos se ligam, eles podem formar o que a gente chama de moléculas, né? Então, por exemplo, a água que tem aqui, H2O. Então, eu tenho o H, os átomos de H, que é do hidrogênio, e do O. Então, juntos eles formaram uma molécula, certo? E essa, aqui na minha garrafinha de água, eu tenho inúmeras partículas, né, de água. E aí, pessoal, a gente falou sobre substâncias simples e substâncias compostas, né? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre substância simples e substância composta? Qual é a diferença? As substâncias simples são compostas por um só elemento, que nem oxigênio, que nem oxigênio. E substâncias compostas seriam que nem a água, o H2O, que seria o hidrogênio e o oxigênio. Isso mesmo, Ricardo, tá?
Então, quando a gente tem um elemento químico só, nós temos uma substância simples. Quando a gente tem mais de um elemento químico, nós temos uma substância composta, tá? E a gente vai perceber isso, gente, olhando o número de letra maiúscula que tiver na fórmula química, tá bom? Porque as letras maiúsculas nos indicam os elementos químicos, né? Depois, ainda retomando um pouquinho sobre reações químicas, né? Porque essas moléculas, elas interagem umas com as outras. Então, eu tenho uma molécula de uma substância, que aí pode interagir com outras substâncias, formam uma reação química, e tudo que eu tiver antes da reação, eu chamo de reagentes. E tudo que eu tiver depois dessa reação, eu chamo de produtos, tá? E aí, mais especificamente, na aula passada, nós falamos sobre os índices e números de partículas, né? Mas aí, pessoal, eu vou retomando com vocês conforme eu for falando aqui, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a nossa queridíssima tabela periódica, né? Então, nessa tabela periódica, nós temos todos os elementos químicos conhecidos, certo? E a tabela periódica, ela é como qualquer outra tabela, onde nós temos aí linhas e colunas, tá? Só que essas linhas e colunas, na tabela, elas têm um nome específico, tá? Alguém se lembra quais são esses nomes específicos da tabela periódica? Quem lembra? Período. Ah, eu sempre esqueço. É coluna, período e. Não. Quem pode ajudar o Léo? O período tá certo. Quem mais lembra aí do outro nome? Para ajudar o Léo aí. Gente, se tiver com vergonha de falar, manda no WhatsApp, tá? Famílias, isso mesmo, Lucas, tá? Mas vamos só lembrar aqui quais são os períodos e quais são as colunas. As famílias, perdão. Deixa eu clicar aqui. Ó, então, período vai ser o número de linhas que a gente tem, né? E grupos ou famílias serão as colunas. Então, nós temos 7 períodos e 18 grupos ou 18 famílias, tá? Esses dois termos são utilizados. E aí, pessoal, toda e qualquer tabela periódica, ela vai trazer algumas informações para a gente, tá? Cada tabela, né, traz, algumas são mais básicas, outras são mais, assim, completas, tá? Cada uma é de um jeito. E todas elas vão trazer uma legenda para a gente, para mostrar quais informações ela tá ali, tá? Então, assim, ó, o que toda tabela é obrigada a ter? O número atômico do elemento químico, até porque os elementos químicos eles estão organizados de acordo com o número atômico. Então, ó, o hidrogênio é 1, depois o hélio 2, o lítio 3, 4. E onde que está esse número atômico? Ó, a gente vai sempre olhar na legenda, né? Então, o número atômico é o que está em cima. O símbolo é o que vem no centro do quadradinho em destaque, né? Então, ele está grande, assim, para a gente ver o símbolo. Embaixo do símbolo, a gente tem o nome. E embaixo, nesse caso, dessa tabela periódica, a gente tem o peso atômico, que, na verdade, é a massa atômica de cada elemento químico, tá? Então, cada elemento, né, tem um átomo aí diferente do outro, eles têm características diferentes uns dos outros, né? Então, uma propriedade que é diferente é a massa atômica. Então, o que é a massa atômica? Se eu pudesse pegar um átomo só daquele elemento químico, colocar na balança e pesar, tá? Eu veria aquele valor lá. Aí, pessoal, cada um vai ter o seu. E agora a gente vai precisar utilizar a massa atômica, porque a gente vai calcular a massa da substância. Então, eu gostaria que vocês fizessem aqui comigo, ó. Então, olhando aqui para este quadradinho do lítio, tá bom? Eu quero que vocês me falem desse quadradinho aqui, essas informações que eu estou pedindo. Qual é o símbolo do lítio? O Li. Li, vou escrever aqui.
Ali. Qual é a massa atômica? Será que vocês vão conseguir ver? Dá para ver? A massa atômica é o... Ó, é o peso atômico, tá? Aqui tá Ah, aparecendo como peso. esse Nesse aqui, o caso é igual. 6, é 6,938 tracinho. Vamos pôr 6,9, só tá bom, tá? Então é esse número aqui de baixo, certo? Qual é o número atômico dele? 3. 3. E o nome dele, então, qual é? Não tá pra ver bem, Sora, tá meio embaçado. Tá embaçadinho, né? Enfim, Lítio. é É lítio, lítio. tá? Ô, gente, vocês perceberam que, como a gente já falou, né? Os símbolos dos elementos químicos, eu vou sempre escrever assim, ó, ou com uma letra maiúscula sozinha, como é o caso do carbono, do boro, tá vendo esses aqui? É uma letra maiúscula sozinha, ou quando for duas letras, é sempre a primeira é maiúscula e a segunda minúscula, como é o caso do lítio, do Na, tá? E assim sucessivamente, beleza? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns outros elementos químicos e as massas atômicas. Porque, como eu disse para vocês, ó, nosso objetivo hoje é calcular as massas atômicas, as massas moleculares, né, das substâncias. As substâncias, elas são formadas por diferentes elementos químicos e cada elemento químico tem o seu valor de massa. Então, aqui tem uma tabela, ó. Então, por exemplo, o hidrogênio, o símbolo dele é o H. Lembrando que eu sei tudo isso olhando na tabela periódica. Não que eu decore, não que vocês tenham que decorar nada disso. Nem eu, nem ninguém é obrigado a decorar isso, tá? Todas essas informações estão lá na tabela, é só olhar, tá? Então, o hidrogênio, o símbolo é o H, o número atômico dele é 1. E aí, a massa atômica que aparece na tabela periódica é 1,008. Mas quando a gente for usar ela, eu vou usar 1, tá? Então, a gente arredonda para ficar mais fácil. E todas essas massas, a gente usa esse U no final, tá? Que é a unidade de massa atômica, tá bom? Então, vai ser 1U, tá? Agora, o carbono. O símbolo do carbono é um C. O número atômico dele é 6 e a massa atômica dele é 12,011. Então, ó, 12,011, 011 é só um pouquinho maior do que 12, certo? Então, a gente arredonda para baixo nesse caso e nós vamos deixar só 12, tá? Depois, galera, ó, o sódio, Na, tá vendo que eu falei para vocês? Uma letra maiúscula e uma minúscula. O número atômico é 11, ó. 22,99 eu vou usar 23, tá? Magnésio, que é Mg. Número atômico é 12. Então, lembrando, número atômico é o que eu uso para dar a ordem de onde os elementos químicos vão ficar. E a massa é o valor que eu veria na balança. Então, no magnésio, 24,3, vou usar 24. Estrôncio, que é SR, número atômico 38, 87,62, vou usar 88. E assim por diante, tá, gente? Então, pessoal, quando vocês olharem na tabela periódica, vocês têm a liberdade de arredondar os valores de massa, tá? E aí vocês vão analisar se vocês vão arredondar para cima ou se vai arredondar para baixo. Tudo isso depende do valor que a gente vai encontrar lá, tá bom? Mas o que a gente usa mais é o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, tá? Esses são os que a gente usa mais. Então, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo para fazer com vocês, tá? Aqui, deixa eu descer aqui. Aqui eu tenho o oxigênio, certo? Que a gente já falou bastante dele, então vocês, não que vocês tenham decorado, mas vocês já entenderam, já assimilaram que o símbolo químico do oxigênio é a letra O sozinho, né? O número atômico dele é 8 e a massa atômica dele é 15,99. Então, se é 15,99, eu vou arredondar para facilitar minhas contas para 16, certo? Tudo bem? Era isso que vocês fariam ou vocês iriam arredondar para 15 só?
16. Para 16, né? Então, como ele está mais perto do 16 do que do 15. Então, por isso que a gente arredonda para 16. E aí, pessoal, o nosso objetivo aqui é calcular a massa atômica do gás oxigênio, que é o O2, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para o índice, que é o número que a gente tem aqui embaixo, fazer o que a gente fez semana passada e usar os dados que a gente tem essa semana aqui. Como assim? Vamos lá, nós vamos fazer junto, tá? Então, vamos fazer. Qual é o índice do oxigênio? Que é o número que aparece no pezinho dele aqui. Ó, que número que eu tenho aqui? 2. 2. Então, significa que no gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio, certo? Sim. Qual é a massa de cada oxigênio que está lá na tabela periódica que eu acabei de falar para vocês? Está aqui. Qual é a massa dele que eu vou usar? 16. 16. Bom, se cada um tem massa de 16, para achar a massa de 2, eu vou fazer o quê? 2 vezes o 16. Certo? Quanto que dá 2 vezes 16, gente? 32. 32. Então, a massa do gás oxigênio do O2 é 32 U, tá? 32 unidades de massa atômica. Então, é o seguinte, gente, ó. O oxigênio sozinho, vou até pegar aqui minhas amigas bolinhas de modelo molecular. Então, imagine isso aqui, ó. O oxigênio sozinho, a massa dele é 16. Mas agora eu tenho o O2. Então, eles estão juntos aqui agora. Então, qual vai ser a massa do O2? 32, né? Porque é 16 cada um. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Agora, galera, eu vou calcular, vou fazer a mesma coisa com o ozônio, tá? O ozônio, gente, é aquela substância que fica lá em volta da Terra para proteger a radiação que vem do Sol, né? Então, aqui, ó, o ozônio, ele tem fórmula química O3, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O nosso objetivo é calcular a massa molecular dessa substância. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar para o número de átomos que eu tenho aqui e o número de cada um que está lá na tabela periódica, tá? Então, de novo, vamos lá. Quantos átomos eu tenho aqui do oxigênio? 3, tá? Eu sei disso olhando o índice. 48 então, vai ser o resultado. É isso mesmo. Eu sei disso olhando o índice, que é o número que aparece embaixo do símbolo, tá? Então, eu tenho 3. Cada átomo dele aqui, ó, tem massa de 16. Então, eu vou fazer 3 vezes 16. E como o Léo já falou, dá 48 unidades. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Por um acaso, alguém quer que eu fale novamente? Ah, tudo certo. Tá bom, tá? Se por acaso alguém não entendeu, ficou com vergonha, depois me manda mensagem que eu falo também, tá bom? Às vezes fica com vergonha de falar aqui. Não precisa, mas às vezes fica, né? Gente, ó, então aqui, ó, só tá mostrando, então, a mesma continha que eu acabei de fazer. Então, no O2, a gente tem 2 átomos do O. Então, a gente faz 2 vezes 16, 32. Ozônio, nossa, tá escrito errado aqui, hein? É Z, viu? O ozônio é O3, tem 3 átomos de O, então 3 vezes 16, 48 U, tá? Isso, pessoal, é quando tem só uma substância sozinha, né? E quando eu tiver, aliás, um elemento químico sozinho. Então, aqui, ó, eu tinha uma substância, nos dois casos, as substâncias eram simples, porque só tinha um elemento químico, só o oxigênio. Agora,
aqui, tá? Agora a gente vai calcular a massa molecular de duas substâncias. Da água, né? H2O, essas vocês também não decoraram, mas de tanto ver, vocês já sabem que a fórmula química da água é H2O. E H2O2, por acaso alguém sabe que substância química é essa? Parecida com a da água, não é? Aham. Na verdade, é da água oxigenada, tá? Porque ela tem um oxigênio a mais que a água. Por isso que o nome dela é água oxigenada. Ó, gente, agora nós vamos Entendi. calcular, então, a massa molecular dessas duas substâncias. Então, nós vamos por partes. Então, vamos junto lá. Primeira coisa, quando eu quero calcular a massa de uma substância, eu vou ver quais elementos químicos que eu tenho e vou olhar a massa lá na tabela periódica, tá? Então, aqui eu já dei para vocês. Então, como vocês sabem, ó, na água a gente tem duas letras maiúsculas, né? O H e o O. Então, isso indica que a gente tem dois elementos químicos. Então, o H, ele representa o elemento químico hidrogênio. O número atômico dele é 1. A massa, ó, 1,008. Está mais perto do 1, né? Então, vou arredondar para 1. E o O representa o oxigênio. O número atômico é 8. Massa atômica 15,99, está mais perto do 16, eu arredondo para 16, tá? Então, para calcular a massa atômica da água, eu vou usar esses valores. Então, a gente vai analisar junto aqui, ó. Vamos começar pelo O, certo? Quantos átomos do oxigênio eu tenho aqui, ó? Tem algum índice, tem algum número que aparece no pezinho do oxigênio? Não. Quando Não. aparece é 1, não é, Sura? Exatamente. Então, quando não aparece número nenhum, é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui, tá certo? Qual é a massa que eu tenho para o oxigênio? Qual a massa do oxigênio que eu tenho? Tá aqui nessa tabela. Qual é a massa do oxigênio? Sozinho. Massa do oxigênio? 16, não é? 16. Então, como eu tenho 1, eu vou fazer uma vez 16. 16, quer 16. Que é 16, ótimo. Tá? Agora eu vou puxar outra flechinha aqui. O H, qual é o número, qual é o índice que está junto com o hidrogênio? 2. 2. 2. Isso indica que eu tenho 2 átomos dele. Vamos colocar um 2 aqui, tá? Qual é o valor da massa do hidrogênio? 1. Então, vamos fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1, quanto que é? 2, Sura? 2 vezes 2. 1, 2, né? E agora, pessoal, sabe o que eu vou fazer com esse 16 e com esse 2? Ó, a água, ela é formada pelo H, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a massa de 1, né, 16, e a massa desses outros 2, 2. Então, pessoal, agora eu vou somar para encontrar o valor da água. 16 mais 2, 18, certo? 18. 18 o quê? 18 unidades, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a massa da água, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem agora comigo a da água oxigenada, tá bom? O que vocês acham que vai mudar aqui, ó? Vai mudar só o 2 do oxigênio. Que Muito bem. vai ser 2. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Então, o índice do oxigênio, o número que está no pezinho dele aqui, ó, é 2. Isso indica que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, vou vir aqui e fazer 2 vezes. Aí, a massa do meu oxigênio, que eu tenho aqui, é 16, certo? Sim. Aí, eu vou fazer essa continha. 2 vezes 16 dá 32. 32. Muito bem. Agora aqui, o índice do H, do hidrogênio, 2. também é 2, certo? E é a massa.
Muito bem. E a massa dele é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2. Gente, vocês precisam tomar cuidado, ó, tá? Na hora de pôr o valor aqui para somar, que às vezes dá um... Lembra a unidade, embaixo de unidade, daquele jeitinho lá que vocês aprenderam, tá bom? Porque eu tô falando por experiência própria, viu? Que eu vejo uns erros aí da galera, por isso que eu tenho que falar, viu? Então vamos lá. 32 mais 34. 2, 34 unidades, tá bom? Aí, pessoal, a gente já calculou. Então, a massa da água, 18 unidades. E a massa da água oxigenada, 34, tá bom? E tudo isso a gente fez usando os valores que aparecem lá na tabela periódica. É simples assim, tá bom? Aqui tem só a resposta do que a gente acabou de fazer, né? Então, a água, eu tenho 2 átomos de H, 1 de O. A gente faz a continha igual nós fizemos ali, 18. A água oxigenada tem 2 de H, 2 de O. Faz a continha igual nós fizemos, 34. Tá bom? Agora aqui a gente tem mais um exemplo, tá bom? Só que agora a gente tem mais elementos químicos, né? Alguns elementos químicos diferentes aí que a gente não tinha falado. Então, ó, olhando aqui para essa substância, H2S, que é o ácido sulfídrico, esse ácido sulfídrico aqui, gente, é o que dá aquele cheiro de ovo podre, tá? É um cheiro bem ruim mesmo. Então, é o ácido sulfídrico. E esse daqui é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é usado na bateria dos carros, tá bom? Então, gente, ó, quais elementos químicos a gente está vendo aqui, ó? A gente tem o H, a gente tem o S, e aqui também a gente tem o O, de diferente. Aí vocês olhariam lá na tabela periódica. Então, o H é o hidrogênio, né? E a massa atômica dele, 1,008, a gente arredonda para 1. O S, o que representa o S? O S representa o elemento químico enxofre, né? O número atômico dele é 16. A massa atômica dele é 32,065, ou seja, está mais perto do 32, então vou arredondar para 32, tá? E o O de oxigênio, que a gente acabou de ver também, que a massa dele é 16, tá? Então, o primeiro que a gente vai calcular é do H2S, né? Então, identifiquei 2 letras maiúsculas, 2 elementos químicos. Então, vamos vir aqui. Gente, não importa a ordem que vocês começam calculando, tá? Pode começar pelo S, como pode começar pelo H, tanto faz. Aí vai de cada um. Então, o S. O S tem algum índice, o enxofre? Aparece algum número aqui? 1. Não aparece, mas é 1. Exatamente. Não aparece número nenhum, portanto é 1. Qual é a massa do S, do enxofre, que está aqui nessa tabela? A massa do enxofre é 32. Muito bem. Então, vou colocar 1 vezes o 32, tá? 1 vezes o 32, 32 mesmo, né? Agora aqui o H. Qual é o índice que aparece no H? 2. 2. Então, vou colocar 2 vezes. Qual é a massa do hidrogênio? Está na tabela? 1. 1. 2 vezes 1. 2. Tá? 34 também. Beleza? Agora a gente vai fazer do ácido sulfúrico. Vamos lá. Qual é o índice do oxigênio que a gente tem aqui? 4. 4. Isso. Muito bem. Então, vou vir aqui e escrever 4 vezes. Qual é o valor da massa do oxigênio? 16. 16. 4 vezes 16. 32 mais 32. Pode fazer a calculadora aí.
64, não é, Sora? Sim, É. sim. 64. Agora o S. Nosso querido Enxô. Qual é o índice do S? 1. 1, né? Não aparece número nenhum no pezinho do S. Isso indica que o nosso índice é 1. Qual é o valor da massa do enxofre? 32. 32. Então, 1 vezes 32 é o próprio 32. Certo? Agora, qual é o índice do H? 2. 2. Qual é o valor da massa do H, do hidrogênio? 1. 1. 1. 2 vezes 1, 2. Então, agora, o que a gente faz mesmo? Soma. 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 Então, vamos junto aqui. 4 com 2. 98 vai dar tudo, Sora. 4 com 2, 6. Com 2, 8. Muito bem, Léo. 6 com 3, 9. 98. 1. Tá? Aqui tá a resposta para vocês, tá bom?